Fala galera, tudo bem com vocês? Que ótimo então! Pessoal, vamos dando início ao nosso vídeo da semana 5. O vídeo dessa semana vai ser uma revisão dos vídeos anteriores. Desde o primeiro lá da semana 1 até o último da semana passada, que era a nossa semana 4. Galera, matemática se aprende pondo a mão na massa. E eu vou querer que vocês ponham a mão na massa nesse vídeo aí. Não é só assistir o vídeo não. Eu quero que vocês façam, resolvam os problemas que eu vou propor aqui. Tentem resolver, não tenham medo de errar, porque matemática não pode ter medo de errar. Vão lá, quando eu propor o problema, dá um pause no vídeo, tenta resolver ele. Eu vou dar algumas dicas na sequência do vídeo, vocês pegam as dicas, tentam resolver depois com as dicas e depois retornam o vídeo para nossa revisão. Beleza, pessoal? Vamos começar então por esse problema que caiu no Enem, pessoal, e vocês podem encontrá-lo também na página 30 do livro de atividades, volume 1 de vocês. A sombra de uma pessoa que tem 1,80 de altura mede 60 centímetros. No mesmo momento, ao seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2 metros. Se mais tarde a sombra do poste diminuiu 50 centímetros, a sombra da pessoa passou a medir quanto? E aí, desafio vocês a resolver isso daí, pessoal. Seguinte, na sequência do vídeo eu vou deixar uma dica para vocês responderem, mas eu quero que primeiro vocês tentem resolver sem a dica. Se não conseguir, dá uma olhada na dica e tenta novamente. Depois retornem aqui para o vídeo para a gente conferir e rememorar aí alguns conceitos que foram trabalhados nos últimos vídeos. Beleza, pessoal? Dá o pause no vídeo então. As dicas são: faça o desenho da situação, padronize a unidade de medida e use semelhança de triângulos. Vamos corrigir, pessoal. Então vamos lá. Fiz um desenhinho da situação ali. O que nós temos? Uma pessoa que mede 1,80 de altura, 1,80 m, 1,8. Então ele tem a sua sombra que mede 60 centímetros. Então temos a luz solar refletindo na pessoa e formando a sombra dela, um esquema do primeiro triângulo representado na figura. Ah, um detalhe, pessoal, vocês viram que a altura está medida em metro e a sombra em centímetros. A gente precisa padronizar as unidades de medida. Vamos colocar tudo em metros, então. 60 centímetros é 0,60 ou 0,6 metros. Ao lado da pessoa, nós temos um poste que a gente não sabe a medida. Vamos chamar de medida X do poste. E a gente só sabe que a sombra desse poste é de 2 metros. Mais tarde, o que aconteceu é que a sombra do poste diminuiu 50 centímetros. Então, se a sombra do poste era 2, passou a ser de 1,5 metros. E a sombra da pessoa passou a medir quanto? A altura não mudou, né? Então mudou a sombra, que a gente vai chamar de Y. E aí, como que vamos resolver essa situação aí, essa situação problema? O que vocês usaram? Percebam, pessoal, que os triângulos são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Pelo caso ângulo-ângulo. Observem que o Sol está em cima, na mesma posição dos dois, iluminando os dois objetos, a pessoa e o poste. Ou seja, o ângulo que vai ser formado entre a altura da pessoa e a altura do poste e a projeção da sombra dela é a mesmo ângulo. Assim como forma um triângulo retângulo de 90 graus ali entre a altura da pessoa e o solo. Se um triângulo tem dois ângulos iguais, o terceiro ângulo também é igual. Então, os triângulos são semelhantes por conta de terem dois ângulos iguais. Se eles são semelhantes, o que isso quer dizer para nós? O que
a gente aprendeu sobre triângulos semelhantes que os lados correspondentes um sobre o outro vão dar a mesma medida. Isso quer dizer que se eu pegar o lado X ali do meu segundo triângulo sobre o lado correspondente ao lado X, que é o de 1,80, a altura da pessoa, ele vai ser igual ao outro lado 2, dividido pelo lado correspondente ao lado 2, que é o 0,6. Foi isso que nós vimos lá com triângulos semelhantes, lembram, pessoal? Assim como no segundo caso ali que aconteceu mais tarde, o que nós temos desses dois triângulos serem semelhantes? Que x sobre 1,8 é igual a 1,5 sobre y. Vamos resolver primeiro caso. A primeira situação dela, a gente descobre o valor de x e depois, com o valor de x, nós vamos para o segundo caso e descobrimos o valor de y. Vamos lá então, resolvendo, calculando isso, nós descobrimos que x vale 6. 6 o quê? 6 metros. Nós estamos trabalhando, nós padronizamos as unidades todas para metros logo no início. Então a altura do poste é de 6 metros. Vamos lá, agora substituindo o valor de x, no segundo caso, nós vamos encontrar uma outra equação que acha que o valor de y vai dar 2,7 dividido por 6, que é 0,45 metros. 0,45 metros é 45 centímetros, já que as opções de resposta estão todas em centímetros. Eu tenho que a resposta correta é a letra B, 45 centímetros. E aí, como é que vocês se saíram nessa? Vamos para a próxima? Estão preparados? Então vamos lá, pessoal. A próxima é uma questão que caiu na Unicamp de São Paulo e também está lá na página 72 do livro de vocês, volume 1. A figura mostra um segmento AD dividido em 3 partes. AB vale 2 centímetros, BC vale 3 centímetros, CD vale 5. O segmento AD' mede 13 centímetros e as retas BB' e CC' são paralelas a DD'. Determine os comprimentos dos segmentos AB', B', C', D'. E aí, pessoal, tem uma dica na sequência do vídeo, mas eu quero que vocês tentem resolver antes sem a dica. Depois, volta aqui para conferir. Dicas: Teorema de Tales. Lembrem lá do Teorema de Tales, quando um feixe de retas paralelas é cortada por 2 retas transversais, as medidas dos segmentos determinados em uma das retas transversais são proporcionais às medidas dos correspondentes segmentos determinados na outra. Vamos corrigir aí, pessoal? Vamos lá então. Coloquei ali na figura a medida dos segmentos, ali AB vale 2, BC vale 3, CD vale 5 e AD' vale 13. O que nós vamos usar para resolver isso daí? Teorema de Tales. Nós temos que BB', CC' e DD' são paralelas, então essas paralelas estão cortadas por transversais e quando isso acontece, existe uma relação entre os segmentos, que foi lá do Teorema de Tales que propôs. Pelo Teorema de Tales, nós temos que a medida do segmento AB sobre a medida do segmento BC, por exemplo, seria igual à medida do AB' sobre o B', C'. Mas eu vou usar o Teorema de Tales de uma forma que eu use os valores conhecidos por mim. Então, quais valores eu conheço? Eu conheço o AD'. Quem é o segmento correspondente ao AD'? É o AD. Então, por isso eu vou tentar fazer a igualdade usando o segmento AD e AD'. Para isso, basta eu pegar um segmento qualquer, por exemplo, AB sobre AD é igual a AB' sobre AD'.
Quando eu faço isso, substituo os valores, o AB vale 2, o AD vale 2 mais 3 mais 5, é a medida dos segmentos, o AB' é o que eu quero descobrir e o AD' vale 13. E aí, agora resolvendo essa equação, eu descubro que o AB' vale 2,6 centímetros. Então descobri o AB'. E para descobrir o BC', vou usar o teorema de Tales de novo, só que agora eu vou usar ele no segmento BC. O BC, que é o correspondente ao B'C'. Eu vou fazer o BC sobre outro segmento dessa mesma reta, que pode ser o AD, é igual ao B'C' sobre outro segmento dessa mesma reta, que pode ser o AD' de novo. Então, substituindo, 3 sobre 10 igual a B'C' sobre 13. Resolvendo, descubro o valor de B'C', o segmento vale 3,9 centímetros. Vamos lá agora descobrir o C'D'. Vou escolher então qual os segmentos que eu vou usar no teorema de Tales. Vou pegar o CD, que é correspondente do C'D', e vou fazer CD sobre AD é igual a C'D' sobre AD'. 5 sobre 10 igual a C'D' sobre 13. E dessa relação eu descubro que o C'D' é igual a 6,5 centímetros. E vocês acertaram? Vamos para mais uma? Vamos tentar treinar novamente? E aí, essa questão está na página 72 do livro de vocês, no volume 1. Os lados AB, AC e BC de um triângulo ABC medem respectivamente 12, 15 e 18 centímetros, sendo BD a bissetriz do ângulo interno B. Quanto medem os segmentos AD e DC? E aí, pessoal, conseguem resolver essa daí? Se não lembrar de alguma relação na sequência, já tem uma dica aí, pessoal. Vamos lá, tentem fazer sem a dica, se precisar peguem a dica, mas dêem um pause e tentem resolver. Vocês vão usar o teorema da bissetriz interna, que diz que a bissetriz de um ângulo interno de um triângulo divide o lado oposto em dois segmentos, cujas medidas são proporcionais às medidas dos lados do triângulo que formam o ângulo considerado. Vamos corrigir então, pessoal. Eu coloquei ali na figura os segmentos, né, dos lados AB vale 12, o lado BC vale 18, o lado AC vale 15. E aí, o que a gente faz para resolver agora, para descobrir quanto medem os segmentos AD e DC? Nós sabemos que BD é bissetriz do ângulo interno B, e nós já vimos que num triângulo temos o teorema da bissetriz interna. Vamos chamar o AD de X, e nesse caso, se eu chamei o AD de X, o DC vai valer 15 menos X, certo? E agora vamos aplicar o teorema da bissetriz interna. Esse teorema nos diz que o lado AB sobre o lado BC é igual ao segmento AD sobre o segmento DC. E aí, e agora, substituindo os valores, 12 sobre 18 é igual a X sobre 15 menos X. Resolvendo aí a equação, nós vamos chegar que o valor de X vale 6 centímetros. Se X vale 6 centímetros, o AD, que vale X, é 6 centímetros. E o DC, que vale 15 menos X, 15 menos 6, 9 centímetros. Vamos ver mais um, vamos fazer mais um probleminha aí, pessoal. Esse problema foi da OBMEP e também está na página 8 do livro de atividades de vocês no volume 2.
O antigo livro chinês Jiuzhang Suanshu contém 246 problemas. Para a resolução de alguns é necessário o uso do Gougu, ou seja, o Teorema de Pitágoras, o famoso Teorema de Pitágoras. Vejam desses problemas traduzidos no capítulo 9 do Jiuzhang. No alto de um bambu vertical está presa uma corda. A parte da corda em contato com o solo mede 3 xi. Quando a corda é esticada, sua extremidade toca no solo a uma distância de 8 xi do pé de bambu. Qual é o comprimento desse bambu, pessoal? Aí desafio vocês a responderem aí. Tentem fazer a figura, tentem fazer o desenho, tentem entender essa situação. Tem uma dica aí logo na sequência. E logo mais, peguem a dica aí, tentem fazer sem ela, se precisar peguem a dica, tentem responder e depois voltem ao vídeo para nós conferirmos. Bom, a dica é vocês imaginar que a corda esticada vai formar um triângulo retângulo e usar o Teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo. Considerem a medida do bambu vertical como sendo x. Vamos corrigir então, pessoal. Vamos lá, eu fiz um desenho aí para ilustrar a situação. Nós vamos considerar a altura do bambu vertical como sendo x. Eu sei que a corda, ela toca o solo 3 metros, né? 3 metros não, desculpa, ali 3 xi. A parte da corda em contato com o solo mede 3 xi, ou seja, quer dizer então que a medida da corda esticada vale a altura do bambu mais 3 xi. Ou seja, então no segundo caso ali, se eu chamei a altura do bambu de x, a altura da corda, o comprimento da corda, quando eu fizer ela esticada, vai ser o valor x mais 3. E nós sabemos que quando a corda é esticada, sua extremidade toca no solo a uma distância de 8 xi do pé de bambu. Então nós vamos ter um triângulo retângulo em que a hipotenusa dele, lembrando que a hipotenusa é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. A hipotenusa dele vale x mais 3. Os outros dois lados desse triângulo retângulo valem x, que representa a altura do bambu, e 8, que representa a distância do bambu até a ponta da corda esticada. Então, nesse triângulo retângulo, nós podemos aplicar o Teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, x mais 3 elevado ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 8 elevado ao quadrado. Lembraram do teorema, pessoal? Esse teorema é famoso, hein? Famoso, vocês vão usar muito ele ainda. Como que eu faço x mais 3 elevado ao quadrado? Repete o x mais 3 e multiplica 2 vezes. X mais 3 vezes x mais 3. Repetir o restante da equação, vou resolver primeiro x mais 3 vezes x mais 3. Não esqueçam da propriedade distributiva. X vezes x é x ao quadrado, 3 vezes x é 3x, x vezes 3 é 3x e 3 vezes 3 é 9. Então eu vou chegar nessa equação aqui que está na tela. Como que eu resolvo ela agora? Agrupando termos semelhantes. Eu vou trazer lá x ao quadrado, 3x mais 3x é 6x. Repito o restante. Vou trazer o x ao quadrado para agrupar os termos semelhantes. X ao quadrado menos x ao quadrado, que vai dar 0. Fica então 6x igual a 64 menos 9, que é 6x igual a 55. Por último, x igual a 55 dividido por 6, que vai dar 9,2. O que, pessoal? 9,2 xi. Isso mesmo. E aí, acharam difícil?
Vamos lá para mais um probleminha, pessoal, nosso último de hoje. Ele está na página 12 do livro de atividades no volume 2. Na representação abaixo, Juliana encontra-se no ponto A. Do outro lado da praça há uma panificadora. E para chegar a esse local, Juliana pode percorrer 3 caminhos diferentes. Contornar a praça pela direita ou pela esquerda, ou ainda atravessá-la pelo meio, usando a calçada e a passarela. Quantos metros tem cada um dos caminhos? Fica o desafio para vocês aí. Quantos metros tem esses caminhos, pessoal? Tem uma dica aí na sequência. Se precisar, usem a dica e depois a gente vai corrigir. Dica: na semana 4 nós vimos também, além do teorema de Pitágoras, algumas outras relações métricas no triângulo retângulo. Entre elas nós vimos h² igual a n vezes m. O quadrado da medida da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das medidas dos segmentos que a altura determina na hipotenusa. Relembrem isso daí para aplicar e conseguir resolver o problema. Vamos corrigir então, pessoal. Eu marquei alguns pontos aí estratégicos ali naquela praça. Nós tínhamos a Juliana saindo do ponto A. Um dos caminhos que ela pode fazer é indo pelo ponto B, que eu listei ali na figura, depois para o ponto D e até atravessar a rua para chegar na panificadora. Ou então pelo ponto C e depois o ponto D e depois atravessar a rua. E ainda há o caminho direto de A para D. Então observem que a praça representa um triângulo retângulo, então as relações métricas do triângulo retângulo são válidas ali para as medidas dessa praça. E aí, lembram daquela que eu coloquei na dica? A altura relativa à hipotenusa ao quadrado é igual à multiplicação dos segmentos, que são o N e o M. Quem que representam o N e o M ali na nossa situação? O segmento BD e o DC. Então, substituindo isso, o h², que é a distância de A até D, a distância de A até D é o nosso H, né, gente? h² é igual a BD, que é 36, vezes o 64, que é o DC. Então, com isso, dessa relação, eu descubro que o meu H vale 48 metros. Para ela andar do ponto A ao ponto D, tem 48 metros. Para ela chegar na panificadora, ainda tem que atravessar a rua, e a rua tem 7 metros. Rua grande, hein, pessoal? Então, esse caminho tem a distância aí de 48 mais 7, 55 metros que ela precisaria andar. Vamos ver os outros caminhos? Para ver o outro caminho, eu posso usar os triângulos que são determinados ali. Por exemplo, o triângulo ABD. Estão vendo o triângulo retângulo ABD, pessoal? A hipotenusa desse triângulo retângulo eu vou chamar de C, Czinho, C minúsculo. E os outros dois catetos dele, um vale 36, que a gente já sabe na figura, e o outro vale 48, que a gente acabou de descobrir. Ele também é a altura relativa à hipotenusa do triângulo ABC. Usando o teorema de Pitágoras nesse triângulo ABD, nós temos que C² é igual a 36² mais 48 elevado ao quadrado. E dessa relação a gente descobre, fazendo os cálculos, que C é igual a 60 metros. E o caminho que ela faz, andando do ponto A, B, D e depois a panificadora, vai ser 60 metros mais 36 metros e depois mais 7 metros para atravessar a rua, ou seja, 103 metros no total. Vamos lá, ainda faltou um outro caminho. Para descobrir esse outro caminho, antes vamos considerar o triângulo retângulo ADC. Nesse triângulo retângulo ADC, a hipotenusa dele, que é o segmento AC, nós vamos chamar de B.
Bzinho, B minúsculo. E usando o teorema de Pitágoras no triângulo ADC, nós temos que a hipotenusa ao quadrado, B ao quadrado, é igual a 64 ao quadrado mais 48 ao quadrado. Fazendo os cálculos, descobrimos que B vale 80 metros. E o caminho que ela faz é 80 metros mais 64 metros mais 7 metros, que dá um total, o caminho mais longo, 151 metros. Galera, esses problemas eram uma forma de fazer uma revisão de conteúdos dos vídeos aí desde a semana 1 até a semana 4. Vocês devem ter notado que os conceitos que foram apresentados nesses vídeos eram necessários para resolver esses problemas aí. Nós ficamos por aqui e eu desejo a vocês uma excelente semana, pessoal, e até a próxima!